Que legal. E vocês ficam bisbilhotando a minha também, ó. Estou no quarto, olha lá. Aquele love lá atrás que a tia Cecel coloca lá, ó. E aqui fica cada um de um lado, né? Transmitindo para lá, para cá. Tem gente sozinha. Agora, meu olho está tão ruim que eu tenho que chegar muito perto para ler aqui. A Maria, o Francisco. Aí, ó. Tudo bem, Francisco? Aí, ó. Beleza. Muito bom estar com vocês aqui hoje, viu? Eu espero que a gente tenha um tempo muito agradável juntos, meditando na palavra de Deus. Eu sei que vocês já fizeram os pedidos, eu gosto sempre de estar desde o começo, mas hoje eu tinha realmente estudo bíblico para dar e não tive como entrar antes. Mas vamos lá, eu quero convidar você para a gente orar e pedir a direção de Deus para o estudo da palavra. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão grande que o Senhor nos dá de nos unirmos. O Senhor diz que onde tem 2 ou 3, o Senhor está ali. Nós estamos aqui em seu nome, Pai, vivendo num tempo diferente, importante. Queremos a sua direção e a habitação do seu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, eu quero abordar um assunto que eu acho que é o que tem passado, a pergunta que tem mais passado na mente das pessoas nos últimos 3 meses, talvez, né? É interessante a gente ir vivendo a vida e vendo os acontecimentos se desenrolando, né? Ver como é que se comporta a humanidade, como é que se comporta a igreja, como é que nós mesmos nos comportamos diante do que vem acontecendo. E, inicialmente, eu acho que a pergunta que mais começou a incomodar as pessoas é: Jesus está voltando? Jesus volta logo? Quando Jesus volta? Vai ser logo ou vai demorar mais? Será que isso aí é um resultado? Porque ninguém nunca tinha imaginado que algo poderia parar o mundo inteiro, como parou, que é essa doença, a Covid. E a pergunta fica assim, lógico que antes, quando começou tudo, as pessoas ficaram mais assustadas. Depois, até o esdrúxulo ele vai se tornando comum e as pessoas vão se acostumando. Mas vamos lá, vamos começar a responder essa pergunta. O primeiro texto que eu tenho, eu vou citar vários, é Mateus 24:14, quando Jesus dá uma série de sinais da vinda dele. E o último, ele diz: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. Bem, se Jesus está dizendo que o último de todos os sinais é a pregação do evangelho a todo mundo, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é assim: e o evangelho já está sendo pregado mesmo a todo mundo? Que percentual das pessoas no mundo conhecem o evangelho? Porque se muita gente estiver conhecendo, pode ser que Jesus esteja próximo, não é verdade? Alguns dizem até que mas é tão difícil esse evangelho ser pregado a todo mundo, talvez seja a todos os países, né? Mas tem um outro texto paralelo a esse, que é o texto de Apocalipse 14, e eu chamo ele de texto paralelo porque aqui João usa mais ou menos as mesmas palavras, termos que Jesus usou. Ele diz assim, 14, verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. Então Jesus diz, e esse evangelho do reino será pregado? João diz, eu vi um anjo tendo o evangelho eterno para pregar. E Jesus diz, o evangelho do reino será pregado a todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E João diz assim, o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz. Então quer dizer que João, ele vê o evangelho chegando não só aos países, mas aos que se assentam sobre a terra. Será que o evangelho tem que chegar a cada pessoa? Sim, porque no tempo do fim, cada pessoa vai ter que escolher entre o selo de Deus ou a marca da besta. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse que o evangelho teria que ser pregado a todo mundo. Só que, quando eu olho para esse mundo, eu vejo que Jesus deixou mesmo uma missão impossível para a gente fazer, não acha? Vocês não pensam isso também? Pensa só em termos do bairro onde você mora. Como é que faz para pregar o evangelho para todo mundo? Aqui nessa época de
de Covid, a gente começou a fazer umas lives na varanda de casa. E aí botava um sonzinho para fora aqui, nós começamos a cantar. 15 minutos para não cansar o povo. E na primeira vez o povo bateu bastante palma, na segunda foi menos palma, na terceira vez quase nenhuma, na quarta vez também quase nenhuma. Parece que aí eu comecei a notar que de vez em quando um condomínio colocava um camarada cantando música popular, e aí era muito aplauso. Interessante, né? Como é que as pessoas... O tempo vai passando, e já não interessa tanta coisa religiosa, né? Quem é esse camarada que fica aí cantando na varanda, incomodando a gente? O som alto aqui, entrando nas nossas casas. Aí a gente cantava 3 músicas e fazia uma oração com eles, né? Aqui o Senhor diz assim, o evangelho do reino vai ser pregado a todo mundo. Vamos pensar em países tomados por gelo, por neve, países cheios de deserto, países com muita selva, como o nosso país. Como é que o evangelho chega a todo mundo? Missão impossível. Eu não tenho dúvida de que essa missão é uma missão impossível a que Jesus deu. Aliás, a gente encontra que os homens de Deus, eles enfrentaram durante toda a história do mundo missões impossíveis, humanamente impossíveis. Porém, essa missão impossível que Jesus deu, ela já foi alcançada um tempo atrás. Paulo diz lá em Colossenses 3 que o evangelho chegou a todo mundo conhecido daquela época. Todo mundo conhecido daquela época. Ou seja, alguém poderia dizer, mas o mundo era menorzinho, né? Não estava todinho dominado como hoje. É verdade. Mas também eles não tinham carro, eles não tinham avião, eles também não tinham internet, não tinham televisão, não tinham rádio. Comparativamente, era mais difícil pregar o evangelho ao mundo naquela época do que hoje. Como foi que foi pregado o evangelho a todo mundo naquela época, sendo que essa é uma missão impossível? A gente vai ver que Jesus deu essa missão várias vezes enquanto ele andava com os discípulos. Ele diz assim, ide por todo mundo pregar o evangelho, esse evangelho do reino será pregado a todo mundo. Ele diz, ide fazer discípulos de todas as nações. De diversas formas, ele falou e deu essa missão. Porém, ali em Lucas 24, quando faltava só um pouquinho de tempo para Jesus ser trasladado ao céu, depois que ele já tinha morrido, ressuscitado, e estava para ser levado para o céu, ao invés de ele dizer para os discípulos, olha, eu vou ser levado para o céu agora, lembra o que eu falei, hein? Ide, agora é hora de vocês irem. Jesus não falou nada disso. Lembra o que ele falou para eles? Lá em Lucas 24, ele diz assim, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero dar uma ênfase a essa palavra poder, que a palavra poder, ela chama muita atenção de nós, seres humanos, né? Pode ser poder público, pode ser poder privado, pode ser poder na empresa, pode ser poder na igreja, pode ser poder dentro de casa, no trabalho, né? Poder. Mas Jesus diz, fiquem aí até que vocês sejam revestidos de poder. E os discípulos ficaram. Eles se reuniram num lugar chamado cenáculo. Ali eles se puseram a orar. E como Jesus diz assim, até que vocês sejam revestidos, eles ficaram orando até que foram revestidos do poder. Eles disseram para Deus, bom, o Senhor Jesus mandou a gente ficar aqui até ser revestido do poder. E eles ficaram clamando. Ali eles oraram, jejuaram. Ali eles acertaram as contas uns com os outros. Eles se humilharam. Ali eles se unificaram, se tornaram uma unidade, apesar de serem diferentes, se tornaram uma unidade e receberam o poder do Espírito. O resultado disso a gente encontra em Atos 2. Vamos para lá comigo? Atos, capítulo 2. Em Atos 2, os discípulos recebem o Espírito e começam a pregar em línguas de nações diferentes. E os homens começam a pensar que talvez estivessem bêbados. Então Pedro se levanta e faz um sermão, um discurso. No verso 15 ele diz assim, esses homens não estão
embriagados, como vim dispensando, sendo que agora são só 9 horas da manhã. Ele diz assim, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, é o verso 13. E ele começa a citar o texto que o profeta Joel disse, que é Joel 2, 28. Todos estão me escutando? Faz assim. Então, né? Maravilha. Então ele cita o texto de Joel, e eu não vou ler aqui o que Pedro citou, mas vou ler lá em Joel mesmo, tá? Ele cita ipsis litteris, e acontecerá nos últimos dias, mas vamos ler lá em Joel, que depois eu quero continuar lá. Joel é um livro difícil da gente encontrar na Bíblia, porque ele é muito pequenininho, mas se você acompanhar os profetas, né, vem Ezequiel, Daniel, depois vem Oséias, e logo depois de Oséias vem Joel, tá bom? Joel 2, 28, foi esse texto que Pedro citou, ele diz assim, então ele tinha dito, o que está acontecendo aqui foi a promessa de Joel, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, e aí ele continua falando. Então Pedro, naquele momento, se levanta e diz assim, olha, nós não estamos bêbados, o que está acontecendo aqui é que nós estamos recebendo a promessa do Pai, que Jesus citou lá em João 14, por exemplo. Eis que vos envio a promessa do Pai. E ele diz assim, quando Joel disse que mandaria o Espírito Santo sobre nós. Essa promessa do Espírito Santo em Joel, ela não começa no verso 28. Nós estamos em Joel capítulo 2, e se você chegar aqui no verso 23, um pouquinho antes do 28, você vai ver essa promessa aberta, que é onde Joel diz assim, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Eiras e lagares. Eiras. A eira era o lugar onde eles colocavam o trigo, para malhar o trigo, depois de colhido. E os lagares, onde eles pisavam as uvas, onde eles exprimiam a azeitona para fazer o azeite. E Deus está fazendo uma promessa assim, olha, eu vou mandar chuva para vocês, como outrora a chuva temporã e a serôdia. E quando essa chuva cair, o lagar de vocês vai ficar cheio. E aí vem o Espírito Santo, e os jovens, e os velhos, e as crianças, e Deus começa a falar isso. Deus está dizendo assim, olha, o que vocês fazem hoje, e o que vocês conseguem recolher quando vocês pregam, é muito pouco. Vocês passam o ano inteiro pregando para batizar 40, 50, 100 pessoas, e vocês estão pulando de alegria. Isso é uma eira vazia, é um lagar vazio. Vocês falam, mas o povo não se converte. Como vocês querem pregar o evangelho ao mundo inteiro assim? Aí ele diz, porém, eu vou derramar sobre vocês a chuva. E Jesus fala de duas chuvas, chuva temporã e chuva serôdia. Bem, nós sabemos que a chuva serôdia ainda não caiu. Deus prometeu duas chuvas porque ele sabia que lá no início da igreja cristã, o Espírito Santo precisaria ser derramado para pregar o evangelho e o cristianismo ser conhecido por todo mundo. E ele sabia também que no finalzinho do mundo, antes de terminar tudo, a igreja dele precisaria do poder do Espírito Santo para pregar o evangelho a todo mundo de novo. Porque essa missão é humanamente impossível, mas ela é possível somente pelo poder do Espírito de Deus. Como é que acontecia essa chuva temporã e essa chuva serôdia? Bom, lá no ambiente agrícola de Israel, acontecia que no mês de outubro chegava a temporada das chuvas temporã. Como é que era isso? Chuvas temporãs eram chuvas amenas e constantes. Então, quando chegava o mês de outubro, o lavrador já ia, preparava a terra e a chuva temporã começava a cair. A temporada de chuva temporã, amena e constante. Sabe aquela chuva uma tarde inteira, às vezes 3 dias que não para, aquela chuva boa para a gente dormir. Mas o lavrador ia lá e preparava, plantava.
a sementinha ia crescendo, a planta bem tenra, tênue, começava a crescer, ela suportava aquela chuva, a chuva não era tão forte. Durante todo aquele tempo, a planta crescia, crescia, e quando chegava em janeiro, a planta já estava forte, o grão quase maduro, mas ele precisava de uma força extra para amadurecer. Então começava a época da chuva serôdia. Chuvas serôdias eram chuvas fortes e passageiras. É o que a gente chama de pé d'água, sabe? Aquele pé d'água. Aguaceiro é o que diz a Bíblia. Aguaceiro. Aquilo dava força para a planta já forte, grande, o grão quase maduro, recebia aquele aguaceiro forte. E quando acabava a temporada da chuva serôdia, a colheita tinha que vir logo em seguida, porque senão passava do tempo. Bem, o que Pedro então estava dizendo naquele sermão dele em Atos, no capítulo 2, era o seguinte: não fique pensando que nós estamos bêbados, nós não estamos bêbados. Nós estamos recebendo a promessa que Jesus fez para nós. E que Deus deu lá em Joel 2, no verso 28, no verso 23, onde ele prometeu duas chuvas. E Pedro diz: nós estamos recebendo a primeira chuva, a chuva temporã. É isso que nós estamos recebendo. Bem, uma pergunta para vocês. Se a chuva temporã, prometida por Deus, começou a cair lá em Atos 2, 2000 anos atrás, e se a gente ainda não recebeu a chuva serôdia, porque nós não recebemos, e sabe, tem gente que vive dizendo assim: eu já sinto os respingos. Não existe respingo da chuva temporã. Ela é aguaceiro, não tem respingo. Não tem chuvisco. Aguaceiro. Pé d'água, lembra? Então ela não caiu ainda, mas nós estamos bem pertinho dela. Mas se a chuva temporã começou lá em Atos 2, 2000 anos atrás, quando a chuva temporã parou de cair? Em que época da história do mundo a chuva temporã do Espírito Santo parou de cair? E a resposta é nunca. Ela não parou de cair. Não parou de cair? Não. Para a gente entender isso melhor, nós temos que entender a conversa entre Jesus e Nicodemos. Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei. Nicodemos fazia parte do Sinédrio, que era o alto escalão de Israel, o Supremo Tribunal de Israel. E Nicodemos é tocado por Jesus, mas ele vai conversar com o Senhor Jesus. E ao conversar com o Senhor Jesus, ele elogia Jesus, e Jesus diz assim: Nicodemos, vamos direto ao assunto, você precisa nascer de novo. Nascer de novo? Mas como nascer de novo? Nicodemos ficou chateado. Sabe, eu sou um doutor, eu sou um pastor renomado, e vou conversar com esse homem que não tem nem faculdade de teologia, e ele vem me dizer que eu preciso nascer de novo. E Nicodemos, por isso, foi sarcástico com Jesus. Ele diz assim: como eu vou nascer? Vou entrar de novo na barriga da mãe e vou nascer, sendo que eu já sou velho. E Jesus falou: sabe, Nicodemos, você não está entendendo muito bem o que eu estou querendo te dizer. Você está falando de nascimento da carne. Todas as pessoas no mundo são nascidas da carne. Quando você nasce da sua mãe, você nasce da carne. Mas quem é nascido da carne pratica as obras da carne a vida inteira. Quem é nascido da carne é carne. Eu estou falando de um outro nascimento, Nicodemos. Estou falando de ser nascido da água e do Espírito. Duas coisas. Nascido da água e do Espírito. Quem nasce do Espírito é Espírito. E é movido pelo Espírito, é guiado pelo Espírito. Eu queria fazer uma pergunta para você, mas não é para responder também para mim, tá? Só para você olhar. Acho que se eu perguntar aqui quem é batizado na água, todo mundo vai levantar a mão. Ou quase todo mundo. Mas eu vou perguntar e não é para você levantar a mão. Quem é batizado no Espírito? E provavelmente, quando eu vou para a igreja,
bem menos da metade levanta a mão. E alguns levantam porque acham que vai ficar chato se não levantar. Mas a gente não tem muita ideia de se é batizado ou se não é batizado no Espírito. Mas Jesus, que é o nosso exemplo, ele não começou o trabalho dele sem antes ser batizado no Espírito. Ele estava inaugurando uma nova era. Você vê que antes, no Antigo Testamento, homens recebiam o Espírito individualmente. No Novo Testamento, ali em Atos, os homens começam a receber coletivamente o Espírito Santo. Os discípulos receberam assim. E o efeito da pregação do Espírito, você vê no sermão de Pedro, 3.000 se batizando, depois 5.000, e ali na frente a multiplicação. Jesus foi batizado no Espírito quando? A gente encontra em Lucas 3, dizendo, e João Batista estava batizando as pessoas, Jesus se achegou também. E ao ser batizado, estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma corpórea, como pomba, sobre ele. Jesus foi batizado na água e foi batizado no Espírito. Como Jesus é o nosso exemplo, 99,9% de nós todos somos batizados na água e no Espírito no momento que nós batizamos também. Aquele momento quando o pastor impõe a mão sobre você e ele diz assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você foi batizado na água e no Espírito. O problema não é, basicamente, se eu fui batizado no Espírito ou não. O problema é eu tenho consciência de que eu fui, e a segunda coisa, quanto tempo dura o batismo do Espírito? Peraí, isso aí tem duração? Sim. Ou você acha que uma vez batizado no Espírito, batizado para sempre? Hã? Em 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo diz assim, não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. É como se, quando a gente se batiza, Deus desce fazendo um paralelo com a parábola das 10 virgens, porque Paulo diz, não apagueis. É como se a gente recebesse cada uma lamparina cheia do óleo do Espírito no dia que a gente batiza. Lamparina acesa. A chama da lamparina significa a nossa vida espiritual. No momento que essa chama se apaga, a gente morre espiritualmente. Do jeito como aconteceu com as 10 virgens, quando elas dormiram, elas acordaram e as lamparinas não estavam apagadas, mas assim, nos deem mais do azeite de vocês, porque as nossas lamparinas estão se apagando. No dia seguinte ao seu batismo, quando você acordou, a sua lamparina estava quase se apagando, porque o azeite do Espírito tinha ido quase todo. Aí é o momento de ir, como diz na parábola, ir aos que vendem e comprai. O único que tem o azeite do Espírito é o Senhor Jesus. E eu rogarei ao Pai, e o Pai enviará o Espírito. Essa é a ordem. Eu peço para Jesus, ele pede para o Pai, e o Pai me manda o Espírito. Então, todo dia eu acordo e eu tenho que ir à presença de Jesus, comparecer à presença dele, contemplar, testemunhar a presença da glória do Senhor. E clamar para ele para que ele encha de novo a minha lamparina com o azeite do Espírito Santo. Aí ele enche de novo. Isso vai durar quanto? Um dia de novo. E no outro dia de novo. Por isso Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, ela diz assim, Jesus recebia cotidianamente novo batismo do Espírito Santo. E esse novo batismo do Espírito Santo, ou esse batismo do Espírito Santo diário, e aqui está uma coisa para você não esquecer nunca mais, é a mesma coisa que chuva temporã. Ou seja, aquela chuva temporã do Espírito que caiu em Atos 2, continua caindo até hoje. Ela só vai parar quando começar a chuva serôdia. E ela é a mesma coisa que batismo diário do Espírito Santo. Não esquece nunca mais, quando alguém te perguntar o que é chuva temporã, é batismo diário do Espírito Santo. É o Espírito Santo disponível para mim desde Atos 2, há 2000 anos. E alguém podia perguntar assim, mas se é o mesmo batismo do Espírito, por que eu não vejo acontecer os milagres como naquela época? Por que eu não vejo
Cura, por que eu não vejo pessoas falando em língua? Por que eu não vejo o dom de profecia, essas coisas? Onde é que estão esses dons? A palavra de Deus responde para a gente. Se a gente olhar para 1ª e 2ª aos Coríntios, a gente vai ver que Paulo lidava com essas perguntas. Porque as pessoas da igreja de Corinto, que era uma igreja muito bagunçada, e tão bagunçada que ele chega a dizer assim, o Espírito Santo que vocês receberam não é o mesmo que nós recebemos no princípio, e o Jesus Cristo que vocês pregam não é o mesmo Jesus do qual nós cremos. Olha que igreja. Mas eles estavam lutando pelos dons. Eles queriam dom de cura, dom de língua, todo mundo queria. E a igreja era uma bagunça. E Paulo fala o tempo todo com eles. E Paulo diz assim, o Espírito Santo, ele distribui os dons segundo lhe apraz. 1 Coríntios 13. No capítulo 12, ele tinha dito, porque nós somos o corpo de Cristo. Todas as partes são importantes. Cada um recebe o dom, o Espírito está de acordo com o que ele quer. Então não é da minha conta saber porque esse ou aquele dom não tem hoje. É da conta do Espírito Santo. É ele quem vê os tempos e as épocas. E ele vê cada pessoa e diz assim, eu vou dar esse dom nesse tempo, porque eu vou precisar dessa pessoa para fazer isso. Mas aí a gente olha para nós mesmos e o dom do outro parece que é sempre melhor que o nosso. Não é? Queria tanto ter o dom tal. Não é? E a gente busca os dons sobrenaturais. Por isso, Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz assim, pois eu apresento para vocês o dom sobremodo excelente, que é o dom do amor. O dom do amor. Aliás, o amor, ele é o resultado de ter o Espírito Santo na vida da gente. Olha lá o que ele diz em Gálatas 5, do verso 18 em diante, quando Paulo diz assim, porque o fruto do Espírito é amor. Amor. E os 2 pontos deviam estar depois de amor, porque todas as outras coisas formam esse fruto, essa tangerina maravilhosa que é o fruto do Espírito. O amor. Ao contrário do que alguns pensam, eu tenho o Espírito Santo, eu sei chamar o pecado pelo nome, eu não tenho medo. Vamos ver se ele tem coragem de chamar o pecado pelo nome. Esses poderosos chamam o pecado dos outros pelo nome, né? Não seus próprios. Só que quando a gente se converte, Deus não dá para a gente um binóculo para olhar a vida dos outros. Ele dá um espelho, que é a lei dele. Acontece que tem gente tão esperta que durante a vida troca, né? Vida cristã. Aí troca, devolve o espelho e pega um binóculo. E Jesus está dizendo, se você recebe o Espírito, devolve o teu binóculo e pega de volta o teu espelho. Porque o Espírito é dado para você saber se o seu crescimento espiritual está acontecendo. É para você olhar na lei e dizer assim, falta muito ainda. Eu preciso buscar mais, eu preciso clamar mais, eu preciso comparecer mais à presença de Deus. E para que serve o dom do Espírito? Bom, Jesus diz, vocês fiquem até receber poder do alto. Poder. Poder para quê? Para que serve o Espírito? Em Atos capítulo 1, verso 6, eu gosto desse verso dentro dessa mensagem, porque Jesus estava ali com um grupo de discípulos que estavam perguntando para ele a mesma coisa que a gente pergunta hoje. Diz assim, então os que estavam reunidos juntamente com ele lhe perguntaram, Senhor, será agora que hás de restaurar o reino a Israel? Não é a pergunta que nós estamos fazendo para Jesus. Senhor, é agora que o Senhor vai instaurar o seu reino aqui na terra? É agora que o Senhor volta, Jesus? Falta muito ou falta pouco? É o que eles estavam perguntando para Jesus. E Jesus deu a resposta para eles. Você não quer saber se falta muito ou falta pouco? Olha a resposta. A mesma resposta que ele deu lá serve para nós aqui. Ele diz assim, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim para você e para mim. Para de me perguntar se falta muito ou se falta pouco. A verdade é que não é da sua conta, não vos compete conhecer sobre tempos ou épocas. Isso é da autoridade do Pai, nem minha não é. Para, eu não vou te falar se falta muito ou se falta pouco. Mas ele não parou só aí. Ele diz assim, mas, é o verso 18, o verso 8,
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E aqui está a primeira coisa para a qual serve o batismo do Espírito. Ao eu receber o Espírito Santo de Deus, eu sou testemunha. Eu sou transformado. Jesus está dizendo assim, você precisa receber o batismo do Espírito para você ter poder de viver o cristianismo. Deixar essa vida folgada sua, despretensiosa, quando nem a palavra mexe com você mais, nem a situação do mundo, nada mexe com você mais. Você precisa do poder do Espírito para viver o cristianismo, para ser cristão de fato, que as pessoas estão cansadas de ver gente que parece cristão por fora, mas que não é por dentro. Você precisa do poder do Espírito para ser cristão. Sabe quando o fogo do Espírito apaga? Não existe mais um cristão ali, está morto espiritualmente. Segunda coisa, Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Aí Jesus está dizendo, então você precisa do poder do Espírito, primeiro para você ser cristão, para você amar de verdade. E segundo, quando você for assim, então Jesus vai transbordar de você. E você vai conseguir pregar o evangelho a todo mundo, cumprindo essa missão impossível que só o Espírito pode realizar em você. Então é para isso que serve o Espírito. Eu quero terminar voltando no texto de Joel 2, 28. Aqui diz assim, tem uma palavra que eu quero destacar dali para a gente terminar com ela. Ele diz assim, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Sabe qual é a palavra que eu quero destacar? Depois. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Eu fiquei invocado com essa palavra aqui, sabe? Porque Joel está dizendo assim, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. Olha, você está dizendo que vai derramar depois, é porque tem alguma coisa para acontecer antes de derramar o Espírito. É ou não é? Ele prometeu o Espírito como chuva, chuva temporã, chuva serôdia, mas diz assim, e acontecerá depois que eu derramarei. Depois do quê? Se ele vai derramar depois, e principalmente se eu estou esperando a chuva temporã, eu tenho que fazer um parêntese aqui. Olha só. Ao eu receber diariamente o batismo do Espírito Santo, a minha planta, o meu caráter vai crescendo. E um pouquinho antes de Jesus voltar, eu não estou perfeito. Falta o grão amadurecer. Precisa da chuva serôdia. Ela me transforma, termina de amadurecer. E me prepara para pregar o evangelho. Agora, se a minha planta, durante a minha vida toda, não recebeu a chuva temporã e o batismo do Espírito Santo, diário, como é que vai estar a minha plantinha quando cair a chuva serôdia? Agora pensa numa plantinha bem pequenininha, fininha, tenra, tênue, com um aguaceiro de chuva em cima dela. Entende? Por isso eu preciso do batismo diário do Espírito Santo. Por isso ele é tão fundamental, é impossível viver sem ele, clamar por ele. É impossível existir espiritualmente sem ele. Agora, se eu estou vivendo aqui antes da chuva serôdia, e Joel está dizendo, e será depois que derramarei a chuva serôdia, eu quero saber o que eu tenho que fazer agora. Será que ele diz o que eu tenho que fazer agora para receber a chuva serôdia? Ele diz. Capítulo 2 mesmo. Eu voltei e encontrei um lugar onde ele diz o que eu tenho que fazer agora. É o verso 12. No verso 12 ele diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, agora, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto.
Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor. Olha o que Deus está falando para a gente. Está dizendo assim, agora, antes da chuva serôdia, sabe qual que é o momento de você fazer? Agora, o que você tem que fazer? Agora, você tem que se converter a mim de todo o seu coração. Não é uma conversão comum, não é uma entrega daquela que você vai no apelo lá na frente toda vez. É uma conversão de verdade, com jejum, com choro e com pranto. Por quê? É porque eu já estou cansado de tentar viver o cristianismo e não conseguir. Eu estou cansado de ter uma espiritualidade baixa. Eu estou cansado de falar para as pessoas que eu sou cristão, mas de fato elas verem que eu não sou cristão. É isso. Isso me incomoda. Por isso ele diz assim, com jejum, com choro e com pranto, pede como quem quer de verdade. Convertei-vos a mim, agora é hora de se converter. Uma conversão onde você vai diante de Deus, abre o seu coração e diz, Senhor, eu estou entregando tudo, tudo. E eu vou ficar aqui até o Senhor me dar o seu Espírito. E no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa. Convertei-vos a mim, com jejum, com choro e com prantos. E ele diz assim, rasgai o vosso coração e não a vossa veste, ou seja, não uma conversão exterior, uma conversão interior. Porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Eu gosto muito dessa aparente contradição de Deus falando de conversão, do fim do mundo, de entrega, de rasgar o coração, de jejum. Ele diz assim, se entrega a Deus porque ele é bondoso, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Esse é o nosso Deus. Não estamos sendo chamados para um Deus. Sabe, algumas pessoas vivem pensando que Deus vive pedindo que a gente abandone coisas que são boas para nós, né? Senhor, tal coisa eu não consigo. Mas Deus não pede nada que é bom para nós. Ele só pede para a gente entregar o que nos faz mal. Só isso. Por que não entregar, então? Você não tem força? Põe na mão dele. Senhor, o Senhor pediu para entregar, eu estou entregando. Agora é o Senhor quem toma e faz a obra. O Senhor diz que opera em mim, tanto querer como fazer. Ao verso 15. O que eu devo fazer agora? Tocai a trombeta em Sião, promulgai santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ele está preparando, chamando todo mundo, porque daqui a pouco ele vai dizer que vai derramar o Espírito Santo sobre velhos, jovens, crianças, sobre todos. Ele está chamando todo mundo. Ele está dizendo assim, congrega o povo, chama o povo, reúne o povo. E ele diz aqui no verso 17, ele puxa a minha orelha. Ele me diz o que eu, pastor, devo fazer. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, entre a porta de entrada do templo e o púlpito, e orem. Poupa o teu povo, Senhor. Não entregues a tua herança ao opróbrio, porque as nações vão fazer escárnio deles e vão dizer, onde está o Deus deles? É momento da gente entrar nessas igrejas vazias, olhar para cada banco, os lugares onde vocês costumavam sentar e clamar ao Senhor e dizer, Senhor, poupa o teu povo. O que vai adiantar a gente passar a vida inteira falando que Jesus vai voltar e a gente ficar fora no fim? O que vai adiantar? Já passou da hora da gente descobrir que os bens daqui não valem nada. Da gente descobrir que as carreiras aqui não valem nada. Passou da hora da gente descobrir que a única coisa que vale é um caráter construído com o poder do Espírito Santo. A única coisa, que é o que a gente vai levar e os nossos queridos vão levar. E aí a gente pode investir o nosso tempo, a nossa atenção. Aí a gente pode investir tudo que nós temos somente nisso. Bom,
Eu quero terminar fazendo um apelo para você, e não é um apelo para você aceitar agora. É o seguinte, quem sabe quando acabar esse culto, ou quem sabe mais tarde, no meio da madrugada, ou de manhãzinha, no máximo amanhã de manhã. Vai ser o momento, naquele momento em que você pode entrar em algum lugar sozinho, ninguém do lado para ouvir o que você vai falar. E você vai abrir o coração para Deus e vai dizer, Senhor, eu estou entregando tudo, Senhor. Eu quero fazer uma entrega como eu nunca fiz. E eu quero, Senhor, clamar pelo poder do Teu Espírito. Senhor, eu vou ficar clamando. Enquanto eu não receber, eu vou ficar clamando pelo poder do Teu Espírito. Você já fez isso? Eu comecei a fazer isso 10 anos atrás. Eu tenho feito isso aí todos os dias da minha vida. A vida continua com as suas lutas, com as suas dificuldades. Mas jamais o Espírito de Deus vai deixar você lutar sozinho. Às vezes vai parecer, mas jamais você estará sozinho. Jamais. Então não interessa se você é adulto, se você é criança, se você é jovem, juvenis, não interessa. Deus é quem está olhando para você e está dizendo assim, essa chuva serôdia, o poder do Espírito especial para transformar o seu caráter e para te dar poder para pregar o Evangelho, eu preparei para você e eu estou esperando para te dar. Eu só quero saber se você está querendo receber mesmo. Então hoje, à noite, ou na madrugada, ou de manhãzinha, no máximo, você vai fazer isso diante de Deus. Só você e Ele. Essa entrega da sua vida. Eu quero orar, mas antes de orar, eu vou convidar você para a gente... Tem uma música que eu gosto de cantar que eu não gravei, mas que muitas vezes eu estou orando e ela... Estou orando sozinho e ela acontece assim, né? Nos meus lábios, começa a brotar. Porque é a necessidade que eu tenho todo dia, o tempo todo. Então eu vou cantar, eu queria que você cantasse comigo. Ela diz assim, ó. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a mim falar. Canta comigo. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Quero para sempre seguir-te por onde for. Senhor Deus, às vezes a gente não tem nem coragem para entregar, Pai. Mas como o Senhor está nos chamando, Pai, nós queremos nos dispor e pedir para o Senhor, por favor, toma, Senhor, o meu pensamento, os meus dons, os meus bens, o meu coração, minha vida toda, Pai. Me ajuda, Pai, a ter força para entregar e aguardar esse batismo do Espírito Santo diário. E ao eu receber o batismo do Espírito, Pai, que eu possa recebê-lo para compartilhar com os outros, para ser mais bondoso, para ser amoroso, para ser paciente, para ser humilde, longânimo. Ó Senhor, para que eu entenda o meu próximo e o ame como a mim mesmo.
e coloque o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Ó Senhor, derrama sobre nós a tua chuva serôdia, porque nós precisamos dela, Pai. Por favor, Senhor, toma-nos nas tuas mãos, nos ajuda a fazer a entrega todos os dias. Vive em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês, viu? Amém. Muito obrigado, Muito pastor. obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Agradecemos aí a todos, né, que participaram. Lembrando aí, nós temos a continuação da semana de Mordomia amanhã e na sexta-feira temos o primeiro da série Teologia para Todos. Para quem está no Face, muito obrigado.